Olá, meu nome é Luan, sou graduando em Engenharia Química na Faculdade de Americana e vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Interface Gráfica em Python para experimentos de sintonia e controle em processo real. O meu orientador é o professor Homero Jacinto Sena. Planta química é um arranjo de unidades de processamento integradas entre si de forma sistemática. Dessa forma, para uma planta operar, é necessário atender alguns requisitos de projeto, que podem ser, por exemplo, operar com segurança e economia, enquanto se satisfaz requisitos ambientais de qualidade de produto. O objetivo principal do controle de processos, então, é manter o processo operando nas condições operacionais desejadas. Das técnicas de controle, a predominante nos processos industriais é o controle do tipo P&D. Desborough e Miller, em uma pesquisa de 2002, afirmam que 97% dos controladores regulatórios da indústria utilizam controle do tipo P&D. Porém, apenas 32% desses controladores apresentam um desempenho considerado bom ou excelente. E isso mostra que a seleção dos parâmetros do controlador P&D é crucial no projeto do controlador. Dessa forma, os objetivos do trabalho foram desenvolver uma interface gráfica de usuário para controle de nível de líquido em uma planta de escala laboratorial, com recursos de identificação do modelo FOPDT, que é o modelo de primeira ordem com tempo morto, sintonia automática de parâmetros, análise de desempenho do controlador e exportação de dados para a planilha eletrônica. A interface ela também devia ser intuitiva para o uso de alunos em experimentos de controle e sintonia de controladores. Na figura da esquerda, podemos visualizar a bancada do Laboratório de Engenharia da Faculdade Americana, que foi utilizada no trabalho. Aqui podemos ver um reservatório superior, que é onde o nível vai ser controlado. Aqui tem uma régua, onde é possível ler o nível de líquido de forma visual. Aqui temos o sensor para leitura de nível. Aqui é onde o fluido deixa o reservatório. Embaixo temos o reservatório de água. Aqui temos uma bomba de potência variável e é essa bomba que vai alimentar o reservatório superior. Para fazer a comunicação entre a bancada e o computador, é utilizada uma placa de aquisição de dados e comunicação da National Instruments, modelo USB 6001. Optou-se por utilizar uma linguagem de programação de alto nível para desenvolver a interface gráfica de usuário, que é o Python, e foram utilizadas algumas bibliotecas para a criação de interfaces gráficas, que é o PyQt5, para a elaboração dos gráficos interativos utilizados, que é o PyQt-Graph. Para a comunicação entre a placa de aquisição de dados e o computador foi utilizado uma biblioteca da própria National Instruments. Também foi utilizada uma biblioteca para exportar os dados lidos em uma planilha eletrônica. E para processamento dos dados online foram utilizadas as bibliotecas NumPy e SciPy. No total foram desenvolvidas 3 interfaces, sendo que essa é a primeira a ser visualizada quando é iniciado o experimento, que é a interface de calibração do sensor de nível. Aqui na região inferior a gente consegue observar as instruções para calibração. No total vão ser necessários 4 pontos para calibrar o sensor. Essa calibração vai funcionar lendo-se o nível de forma visual na régua do reservatório da bancada. E para cada ponto também vai ser lida a tensão que é gerada pelo sensor, que pode ser lida apenas clicando no botão ler tensão. Depois disso, de serem colhidos os 4 pontos, é necessário clicar em calcular. Então vai ser gerado um modelo linear através de uma regressão linear pelo método de mínimos quadrados para converter o sinal em nível. E aqui é possível visualizar os coeficientes do modelo gerado. Após isso, é possível avançar clicando no botão avançar. Avançando, chegamos à interface principal. Na interface principal podemos visualizar 2 gráficos. O gráfico superior é o gráfico onde a gente vai poder visualizar as curvas de nível de líquido e do set point do controlador.
E no gráfico inferior a gente vai poder ver a curva da ação de controle, que é a vazão da bomba. Aqui na região direita superior, podemos visualizar numericamente algumas variáveis e parâmetros do processo. Aqui temos um checkbox, que serve para alternar entre o controle em malha fechada e o controle em malha aberta. Aqui temos os índices de performance, para analisar o controlador, as instruções, e o experimento ele pode ser iniciado ao clicar no botão iniciar, e ao clicar no botão sintonia, a gente abre a interface para sintonia dos parâmetros do controlador. Na interface do experimento de sintonia de parâmetros, o usuário pode visualizar também dois gráficos, sendo o gráfico superior utilizado para visualizar e comparar os dados do processo com modelos gerados, e o gráfico inferior utilizado para visualizar a vazão da bomba. Para iniciar o experimento, o usuário é instruído a esperar que o processo chegue ao estado estacionário, então clique no botão iniciar. Então o usuário decide se ele vai dar um degrau positivo ou um degrau negativo na vazão da bomba, e novamente é instruído a esperar que o processo chegue ao estado estacionário. Mais uma vez o processo chegando ao estado estacionário, é possível finalizar o experimento clicando no botão finalizar. Então o usuário pode usar o gráfico interativo para tentar identificar os parâmetros do processo. Ocorrendo a identificação, o usuário pode clicar em simular modelo para gerar um modelo utilizando esses parâmetros que ele pode comparar com os dados do processo. A fim de comparação, o usuário também pode gerar esse modelo utilizando dois métodos já pré-programados. Um baseado no método da tangente, que é um algoritmo baseado no método gráfico, e também tem um algoritmo mais robusto, que é um método de otimização. Aqui nessa tabela nós podemos ver os resultados de um procedimento de calibração do sensor de nível, onde nós podemos ver que foram lidos dados para 4 pontos. Então foi gerado um modelo linear, onde é possível transformar o sinal em volts em nível, em milímetros. Aqui nós temos os resultados para um experimento de identificação e sintonia dos parâmetros, nesse caso pelo método da tangente. E podemos ver aqui em vermelho os dados do processo, e podemos também ver uma curva em azul, que é o modelo gerado pelo método da tangente. Podemos ver que a curva do modelo gerado se encaixa bem na curva dos dados do processo, o que mostra que o algoritmo ele tem um bom desempenho. Aqui na direita a gente pode ver os parâmetros do processo gerados, e aqui na região inferior a gente pode ver os parâmetros do controlador PID gerados. Aqui a gente pode visualizar, além da curva dos dados do processo em vermelho e da curva do modelo gerado utilizando o método da tangente em azul, uma curva em verde, que é o modelo gerado utilizando o algoritmo de otimização sem restrições. A gente pode ver que o modelo também se encaixa bem aos dados do processo, e analisando a somatória dos erros ao quadrado, inicial e final, a gente vê que ocorreu uma redução de 1,5% desse erro do modelo da tangente para o modelo de otimização, mostrando que o desempenho dos dois métodos é bem parecido. No total foram realizados 4 testes com 4 controladores diferentes, sendo 2 desses controladores PID, e 2 deles sendo controladores do tipo PI. O teste número 1 é um PID, sintonizado utilizando os parâmetros obtidos pelo método da tangente. Aqui nas curvas do processo a gente pode ver que o processo alcançou rapidamente o set point, e apesar de apresentar uma certa oscilação em torno do set point, ele conseguiu se manter bem no set point. Porém,
a gente também consegue visualizar aqui na curva da ação de controle que ocorreram oscilações bem grandes na vazão da bomba, o que é algo que não é desejável, porque pode comprometer a integridade do equipamento. O segundo teste também é um PID, que foi sintonizado utilizando os parâmetros obtidos pela otimização. A gente pode ver que ele também teve um desempenho bom, conseguindo rastrear o set point, e da mesma forma que o teste 1, ele também apresentou grandes oscilações aqui na ação de controle. Aqui no teste 3, podemos ver os resultados por um controlador do tipo PI, que foi sintonizado utilizando os parâmetros de processo do método da tangente. A gente pode ver que o controlador rastreou rapidamente o set point e conseguiu se manter bem. E diferente do controlador PID, esse controlador não apresentou as grandes oscilações na resposta da ação de controle, operando conforme o desejado. O teste 4 é um controlador do tipo PI, que foi sintonizado utilizando os parâmetros obtidos pelo método de otimização. A gente percebe que ele também rastreou rapidamente o set point, conseguiu se manter bem, e que ele também apresenta poucas oscilações no sinal de controle. Comparando os dois controladores PI testados com os dois controladores PID, a gente percebe que os controladores PI foram os que apresentaram a menor oscilação no sinal de controle. Isso provavelmente ocorre por causa da ausência da ação derivativa no controlador PI, visto que a ação derivativa ela pode atenuar oscilações e acabar amplificando ruídos, como é perceptível nos controladores PID que foram testados. É possível concluir que a interface gráfica do usuário obtida apresenta os recursos propostos inicialmente e tem potencial para complementar o aprendizado de alunos em experimentos de controle e sintonia de parâmetros do controlador. Os métodos sugeridos para identificação e sintonia apresentaram resultados satisfatórios e os controladores obtidos foram capazes de rastrear os set points nos testes servos. Porém, ainda há a possibilidade de melhoria da resposta do controlador PID, visando reduzir as oscilações na resposta. Eu agradeço a todos que assistiram a essa apresentação, em especial à banca avaliadora e ao meu orientador, Homero.